no ar mais um Diálogo Aberto aqui e hoje nós vamos conversar com uma figura bastante polêmica aqui de Campo Grande. Ele já foi vereador por 2 mandatos, deputado estadual, em 2012 foi eleito prefeito de Campo Grande numa gestão que foi conturbada e durou inicialmente apenas 1 ano e 2 meses. Ele foi o primeiro prefeito cassado da história de Campo Grande, acabou voltando ao cargo e terminou o mandato aí ainda sob fortes críticas e controvérsias. E agora voltou a ser alvo de polêmica quando a Justiça decidiu bloquear seus bens e torná-lo inelegível politicamente falando. A nossa conversa vai ser com o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, né, que pela primeira vez, assim, de forma tão aberta, vai tratar aqui de questões que envolveram o seu nome nos últimos anos. Bernal, bom dia, muito obrigado pela disposição, pela presença de estar aqui com a gente. Eu é que agradeço pela oportunidade, quero cumprimentar o Cadu, grande jornalista, quero, antes de qualquer coisa, ressaltar e destacar a qualidade do jornalismo que os senhores fazem. Eu, particularmente, como sul-mato-grossense, como mato-grossense do Sul, eu tenho o prazer de dizer que nós precisamos melhor aproveitar e os donos de canais de televisão deveriam colocar na sua grade de programação diária programas com qualidade de jornalismo, que é o que nós estamos precisando. Todo mundo já conhece o Cadu, mas eu sempre faço uma apresentação de quem está comigo aqui, que é o Cadu Bortolotti, meu colega lá de Noticidades também, e exatamente para tratar desses assuntos. Então, Bernal, como é que você recebeu essa notícia desse bloqueio de bens e dessa situação? Og, nós moramos em uma cidade que é maravilhosa, abençoada por Deus, tem um povo digno, trabalhador e que é nova. Nós vivemos na capital do Mato Grosso do Sul, que foi dominada por muito tempo e voltou a ser comandada por um grupo político que se acha dono de tudo e de todos. Trata-se de um tema que já foi analisado em 2013, em março de 2013, eu procurei por uma questão de segurança da minha família, que estava sendo ameaçada, inclusive picharam a casa onde eu morava, um local para ter segurança. Eu me lembro que eu fui falar com o diretor-geral de polícia, o Dr. Razanauskas, e ele me disse, olha, prefeito, para a sua segurança, para a segurança da sua família, é interessante o senhor morar num edifício onde haja um condomínio, porteiro, enfim. E eu fui procurar, pedi para as pessoas procurarem. Encontrei um apartamento num preço que era acessível e comparado a outros apartamentos naquela mesma torre, era o mais barato. Fiz a compra através de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. O senhor está pagando até hoje? Graças a Deus. E se eu parar de pagar, eles tomam. Eles tomam, rapidinho por sinal, né? Agora eu vou lhe dizer com toda a franqueza da alma, quando eu comecei a tratar da aquisição do apartamento, os primeiros a olhar, fotografar o prédio, foram justamente os jornalistas. Antes de eu chegar no prédio, já saiu no dia seguinte a foto do edifício, os moradores já ficaram todos alvoroçados e até com clima de rejeição. É uma vizinhança muito ilustre que não aceitava o prefeito da cidade morar ali, segundo versões dos jornalistas, né? Então eu falei, não vou mudar para lá, como é que eu vou sujeitar a minha família a estar nesse convívio? Como é que eu vou me sentir seguro? E não é segurança física, então, não. Você chegou a comprar o apartamento? Eu comprei o apartamento, financiei através da Caixa Econômica Federal. Informei esse fato ao promotor de justiça e o Conselho de Procuradores de Justiça arquivou esse procedimento preparatório que se tornou inquérito civil. Não foi só uma vez, não, foram 3 vezes. Agora, foi uma surpresa quando, na sexta-feira passada, me liga uma jornalista de um outro veículo, falando, do mesmo jeito que você acabou de me dizer, a Justiça decretou a perda de 2,5 milhões do seu patrimônio e também decretou a perda de direitos políticos. Eu falei, mas meu Deus, o que aconteceu? Eu não estou sabendo, não fui ouvido. Quando foi 5 horas da tarde, no final do expediente, ingressam com essa ação civil pública,
por improbidade administrativa, alegando um enriquecimento ilícito e também solicitando a cassação dos meus direitos políticos. Eu disse numa entrevista que errado não é você deixar de ter dinheiro no banco e ter sob seu domínio. Errado é você não comprovar a origem lícita do recurso. Você pode receber o seu salário e pode guardar no seu bolso, como você pode depositar na sua conta, como você pode deixar com alguém que seja da sua extrema confiança. Você pode fazer o que você quiser, você é dono do dinheiro. Eu ainda não fui citado nessa ação. Eu estou vendo o seguinte, Og, há um jogo de interesses de colocar... Isso não é um complô, isso aí é uma ação organizada, orquestrada, para tornar todos os políticos leprosos. Para dizer que é tudo farinha do mesmo saco. Para dizer que tudo é farinha do mesmo saco. Agora, eu percebo claramente que querem fazer com que o Alcides Bernal seja rejeitado por tudo e por todos. Eu não tenho uma sentença condenatória. Ações entraram e muitas contra mim. Graças a Deus que eu sou advogado, então eu mesmo me defendo. E vou dizer uma coisa, eu estou virando especialista em direito administrativo, estou pensando em fazer até mestrado e até doutorado em direito administrativo, porque, sinceramente, o que estão fazendo em Campo Grande é algo impressionante. Hoje eu vi a capa de um jornal, Og, me perdoe, na capa do jornal está lá a figura de um buraco em formato de coração. E está dizendo assim, a partir de hoje, as 30 equipes que estavam trabalhando emergencialmente pararão. Ficarão somente 3 equipes de tapa-buracos, justificando o próximo contrato emergencial, sendo que quando eu fiz a licitação, para enfrentar esse drama que é a buracaiada que tomou conta de Campo Grande, porque as empresas que foram licitadas na gestão anterior não trabalhavam, até porque estavam sendo investigadas, não estou aqui estabelecendo o critério da culpa, mas estou apenas e tão somente justificando. São empresas muito ligadas a agentes públicos, detentores de mandatos eleitorais. Essas empresas são as mesmas, que continuam aí. Esse jornal fala de um buraco e não existe nada. Agora, o apartamento que o Bernal comprou virou notícia. Mas eu entendo. O senhor tem como comprovar, por exemplo, a origem da renda desse apartamento? Eu tenho condições de comprovar. 30 anos como advogado. Trabalhei 20 anos na rede MS de rádio e televisão com o doutor Ivan Paes Barbosa e o senhor Ulisses Serra Neto, 2 empresários da mais alta envergadura moral. Além disso, tenho também as minhas atividades lícitas, óbvio. Fui vereador por 2 mandatos. Fui deputado estadual. Fui prefeito da cidade. Será que eu não tenho direito e condições de financiar uma casa? Eu tenho condições, vou fazer a comprovação da minha renda, como fiz nos 2 outros inquéritos civis que o Ministério Público abriu e depois arquivou, e com muita tranquilidade. Respeito muito o Ministério Público, todos os seus integrantes, inclusive esse promotor de justiça que ingressou contra mim, que se chama Marcos Alex. Sei que ele é uma pessoa idônea, respeito muito o Poder Judiciário, todos os juízes, seja de primeira ou segunda instância, os desembargadores, e o tempo vai dizer que essa casa que foi adquirida, eu vou levar 25 anos para pagar essa casa. Peço a Deus que me dê saúde e que eu continue trabalhando bem para poder pagar e mostrar a licitude da aquisição dessa casa. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos a conversar com o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. Aguarde alguns instantes.
Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando abertamente aqui com o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, que está fazendo algumas boas revelações para a gente aqui. Bernal, vamos falar agora um pouco de política, da sua relação complicada com o ex-governador André Putinelli. Mas o senhor esteve recentemente com ele. As manchetes diziam até que o senhor teria baixado a guarda para tentar alianças com o André. Isso é possível? Vai ser possível para essas eleições? Og, na política é preciso manter o diálogo com qualquer pessoa que seja. Nós temos que reconhecer que o André Putinelli foi prefeito 2 vezes em Campo Grande, deputado federal, foi estadual e foi governador do estado por 2 mandatos. É uma liderança expressiva, respeitada por conta do seu poder de influência, inclusive junto ao governo federal. O senhor perdeu a mágoa então, que o senhor tinha por ele? Não, eu não tenho mágoa, eu não carrego mágoa. Eu penso que mágoa é que nem chama viva. Se você põe na sua mão, quem se queima é você. Eu não tenho mágoa de ninguém. E sei que cada um vai colher aquilo que plantou. Eu fui falar com o presidente de fato e que assumirá de direito a direção do partido do PMDB e que é um pré-candidato a governador. Fui falar a ele que eu não tenho disposição, diante desse sistema e da sistemática que existe na política aqui do nosso estado e do Brasil, de disputar cargo majoritário, ou seja, governador. Agora que o nosso partido, o PP, eu tinha informações, inclusive, que havia algumas movimentações para tentar me tirar da direção do partido, oferecendo 2 ou 3 deputados federais ao PP, e disse a ele que se isso era verdade ou não. Ele disse que não sabia, mas também ouvi falar comentários. Mas disse a eles que também estava aberto para receber os deputados federais que tenham compromisso com a proposta do Partido Progressista. O que nós queremos, Og, na eleição de 2018, é ter a oportunidade de disputar em igualdade de condições. Eu gostaria de disputar uma vaga para deputado federal ou senador, caso haja possibilidade. Nós temos muitas propostas a fazer. Eu queria te dizer que nós tivemos um mandato que deveria durar 4 anos e, na verdade, durou 1 ano e 2 meses na primeira parte e depois durou 1 ano e 2 meses na última parte. Mas mesmo com toda a dificuldade, com o crime que praticaram, nós inauguramos 3 unidades de pronto atendimento que estavam abandonadas. Conseguimos classificar essas unidades. Hoje, os recursos federais é que bancam o custeio dessas 3 unidades de pronto atendimento, que é Moreninha, Leblon e Santa Mônica. Nós reformamos 11 unidades básicas de saúde, ampliamos o sistema de saúde de média e alta complexidade, adquirimos leitos hospitalares e leitos de UTI. Eu consegui asfaltar 32 bairros da nossa cidade. Conseguimos resgatar o nome de Campo Grande, que estava no Serasa dos municípios, que é o Cadim. Com isso, conseguimos resgatar aquele financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é recurso para ser investido na revitalização da região central. Nós conseguimos fazer o que os outros governos que navegavam em mar calmo, mesmo enfrentando todo esse tsunami, nós fizemos muito. O que eu não pude fazer foi propaganda. Ao invés de gastar com propaganda, eu preferi trabalhar e realizar. E quando eu percebi que um grupo de vereadores estava muito mais de uma relação promíscua, totalmente ilícita, eu resolvi tocar o barco. Tanto é assim que eles, no final do mandato, para prejudicar mais ainda Campo Grande, aprovaram uma lei suspendendo a cobrança da COSIP. Eu vetei o projeto de lei, chamei os vereadores e disse a eles: olha, quando o Gilmar Olarte, o prefeito que vocês escolheram, quando me tiraram criminosamente, vocês praticaram, esse deixou um rombo de R$1 bilhão. Que não foi corrigido até hoje, né? Até hoje, não foi corrigido. Aliás, o processo está parado, não sei por que tem gente aí que rouba uma cesta básica, quando é pego preso, fica muito tempo na cadeia, esse aí está circulando
por aí livre, leve e solto. Até hoje não foi recebida a denúncia, mas eu confio na justiça e respeito o judiciário. É bom deixar claro isso, porque senão vamos dizer que o Bernal está acusando a justiça. Esse é um fato real, um caso complexo e vai ter o seu tempo. Agora, com relação a 2018, nós precisamos de pessoas representando o nosso povo lá no Congresso Nacional, Og e Cadu, que tenham conhecimento da necessidade do nosso povo, que saibam os caminhos. Eu fui ministério por ministério em Brasília. Eu sei o quanto sofre um prefeito que apresenta um projeto e por questão de ordem burocrática, ele não consegue nada por seu município, porque não tem alguém lá que faça isso por ele. Eu estou disposto a colocar o Partido Progressista como uma das alternativas que vai apresentar um programa. E eu acho que o governo do Estado tem que ser um governo que dê condições de produtividade a todos os setores econômicos e financeiros do nosso município. Eu acho que tem que dar condições da agricultura, da pecuária, mostrar o seu potencial. Não pode só enganar, aparecer na televisão falando uma coisa e depois que assume, retira benefícios e depois concede novos benefícios. Eu acho que tem que ter austeridade, não tem que fazer cortesia com o chapéu dos outros. Na minha gestão, Og, não teve uma concessão de isenção tributária, que não seja aquela para o transporte coletivo urbano, justamente para evitar o aumento da tarifa do transporte. E nós, aliás, foi bom você me lembrar. Campo Grande, eu tenho o privilégio de dizer, e não é por soberba, mas é um orgulho sim, de ter sido o único prefeito que baixou o preço da tarifa do transporte, que congelou o preço da tarifa do transporte coletivo urbano, que assinou junto ao Ministério das Cidades a condição para que seja adquirido mais de 100 novos ônibus para Campo Grande, que deu condições para o prefeito atual assinar o contrato com o BID e pegar aí 56 milhões de dólares para investir em Campo Grande. Nós pegamos Campo Grande no fundo do poço, trouxemos ele, organizamos, colocamos a máquina nos trilhos e entregamos ao prefeito atual, que inclusive eu apoiei, para que ele pudesse, para que ele possa dar sequência a essa gestão. Eu acho que Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Brasil precisa aproveitar essa crise moral, essa crise econômica, essa crise que está aí lamentavelmente abalando inclusive a credibilidade do nosso país junto à economia internacional. Nós precisamos usar essa oportunidade para, com criatividade, transformar esse limão numa saborosa limonada, a começar pela mudança da representação. Nós temos que renovar, eleger novos deputados estaduais, novos deputados federais, teremos 2 vagas para o Senado da República, precisamos eleger novos senadores e para governador nós precisamos de alguém que tenha experiência administrativa, que tenha coragem para enfrentar os problemas, porque é muito fácil você se eleger e se transformar num soldadinho a mais na lista daqueles que obedecem o comando. Tem que ser um gestor público, dinâmico, eficiente, que use a transparência e que, acima de tudo, saiba que ele governa para o povo, não o populismo, mas para garantir direitos a essa população. Então, ok, nós vamos fazer mais uma pequena pausa aqui e o Diálogo Aberto volta daqui a pouquinho conversando com o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. Só mais uns instantes. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. Bernal, você disse durante a nossa conversa toda que você enfrentou uma oposição muito grande dentro da Câmara, sim, quando foi prefeito, sofreu de uma certa forma uma traição do seu vice, disse que talvez não sairia candidato majoritário porque
talvez exista, né, uma arquitetura, uma logística para não deixar que isso aconteça. Eu queria saber o seguinte, por que o Bernal bota tanto medo assim nos adversários? Eu não sei te dizer, viu, porque eu sou um garoto que veio do interior, não tenho parentes importantes, né? Mas guarda na cabeça uma canção de rádio? Exatamente. Parafraseando Belchior. Eu ia falar isso, mas eu não quis entrar no chavão do radialista, né? O fato é o seguinte, que Bernal não existe para... A classe política não precisa ter medo de mim. Porque subentende medo, né? Não precisa ter medo, mas analisando... A classe política tem que entender que a vontade popular, Cadu, desculpa te interromper, dizer que eu cheguei a ser prefeito não foi por vontade única e pessoal. Foram 270 mil eleitores que me deram voto de confiança. Na última eleição, no primeiro turno, eu tive 111 mil votos e não usei o poder e nem dinheiro. Não fiz. Mas analisando, vamos dizer, todo aquele período conturbado, sim, a gente percebe que você teve uma dificuldade de relacionamento muito grande com a Câmara. Não é? Não sei se isso é por causa do medo que as pessoas tinham, ou talvez essa sua independência em relação aos esquemas de empresariais e públicos aqui, talvez porque você tivesse rompido com tudo isso, que surgiu essa dificuldade de diálogo seu com os vereadores e com os outros atores da classe política de Mato Grosso do Sul? Você me perguntou e na sua própria pergunta está a resposta. Quem foi gravado foi o dono de uma grande empresa, cujo contrato, que era de 1 bilhão e 300 milhões, quando eu assumi e estava questionado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e saiu até uma sentença judicial mandando cancelar aquela licitação porque ela estava viciada, esse empresário, sabedor de que eu não compactuava com as coisas erradas e que tinha que tomar as providências, ele resolveu garantir o contrato dele, que passou do dia 12 de março de 2014, logo na sequência, em menos de 30 dias, de 1 bilhão e 300 para 2 bilhões e 700 milhões de reais. Recebeu 21 milhões de reais menos de 30 dias depois. Então, a verdade é a seguinte, vamos ser simples e objetivos, que nem o pantaneiro fala, né? Vamos ser curto e grosso, que nem coice de porco, certeiro. Eles acham que se eu entrar na política, eu vou ser alguém que vai destruir os esquemas que estão criados. Esses esquemas, eles se destroem por si só. Quando venci as eleições, o governador do estado, na época, em uma das suas entrevistas, ele disse, olha, ele venceu as eleições, mas não vai cumprir o mandato. Inclusive, os senhores que são jornalistas devem se lembrar muito bem, e se porventura não tiverem essa lembrança, é só acessar aí a internet, né, que hoje está todo mundo ligado no mundo, é só colocar lá o texto, Bernal não vai cumprir o seu mandato. Ele até nominou 2 vereadores que ele escolheu, um para ser presidente da Câmara e o outro para comandar a CPI que caçaria o meu mandato. Isso antes eu assumi. Na época o senhor já viu isso como uma ameaça já? Era aberta, era declarada. O senhor se refere a André Putinelli? Eu me refiro ao governador, ao ex-governador André Putinelli. Mas por que ele teria essa aversão, vamos dizer assim? Não, ele não tem uma aversão com relação à minha pessoa. O que ele tem, na verdade, é uma sensação de que ele é dono de tudo e de todos. Ele tinha essa opinião e não poderia ser o Cadu, poderia ser o Og, poderia ser qualquer pessoa que está nos assistindo nesse momento, que levantou-se e propôs-se a fazer um trabalho. Ele entendeu que aquilo foi uma ofensa, tanto é que o slogan da campanha do candidato dele era Campo Grande não pode parar. Então, como o candidato dele não foi eleito, ele resolveu parar Campo Grande. E aí começou o problema.
Havia jornais diários, Cadu, que mesmo eu não tendo tomado posse do cargo, ainda esperando ser diplomado, já dizia nas suas manchetes: Bernal não cumpre sua promessa, Bernal não congela o IPTU, Bernal não... Eu nem tinha assumido ainda o governo e já começavam a falar mal de mim, tratando-me de advogado fracassado. Picharam a cidade toda, dizendo que eu era um agiota. Se você passar ainda hoje por alguns bairros, você vai encontrar muros de casas, comércios, igrejas e até bens públicos com a grafia Bernal agiota. Tentaram de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Eu assumi, não tinha a maioria na Câmara de Vereadores, mas eu conhecia a maioria dos vereadores que foram eleitos porque eles foram meus colegas, vereadores à época que eu exerci o mandato de vereador. Pensei que teríamos uma relação muito boa porque o objetivo seria comum, que é trabalhar pela cidade. Só que notei claramente que havia um direcionamento para evitar que nós tivéssemos uma gestão boa, que realmente atendesse o interesse do povo e que, ao final das contas, se tornasse alguém que poderia ser um adversário competitivo lá na frente, né? Cortar a planta pela raiz, não deixar ela crescer. Na sua ótica, que você foi vítima de um complô que envolveu a classe política... É crime, isso é crime. A classe política e o empresariado que manda na cidade. Exatamente. Cadu, você foi perfeito. É um crime que foi desvendado pela Polícia Federal e somente depois que a Polícia Federal agiu é que o Ministério Público começou a tomar as providências. Portanto, com isso, o que eu posso lhes dizer é que a Polícia Federal e o GAECO agiram cada qual à sua maneira, o crime foi desvendado e a vítima desse crime não é o Alcides Bernal, não é só o Alcides Bernal. A vítima é o erário público, é Campo Grande. Ótimo, Bernal, queria te agradecer aqui pelos esclarecimentos. Acho que algumas coisas, né, nunca foram de conhecimento do público. Então, obrigado pela presença, por tudo que você disse aqui. E sucesso na próxima empreitada política, né? Se o Ministério Público e a Justiça deixarem, né? Não vai deixar porque eu não tenho nenhum problema com o Ministério Público, nenhum problema com a Justiça. Os processos que estão tramitando estão seguindo seu ritmo normal e, se Deus permitir, nós seremos candidatos, não sei a qual cargo. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Bernal. Obrigado também, meu amigo. Obrigado a você, Cadu Bortolotti, mais uma vez. Né? E o Diálogo Aberto vai ficando por aqui neste sábado, desejando a vocês uma belíssima tarde, um bom final de semana. Próximo sábado, às 11h30 da manhã, nós estamos de volta. Forte abraço e até lá.